Neste momento eu quero convidar você a abrir comigo no texto de Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. Nós iremos ler até o verso de número 10 neste primeiro momento. Êxodo 32, do verso 1 ao verso 10, neste primeiro momento, diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou e lhe sacrificou, e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Irmãos, o texto lido nesta noite de Êxodo capítulo 32, ele lida com uma das questões muito importantes para as nossas vidas. E a questão apresentada aqui é a idolatria presente. O momento histórico em que este capítulo descreve é o momento da saída do povo do Egito. O povo, após sair do Egito, teve uma grande ação de Deus, quando Deus abre o mar e esse povo passa. E Paulo vai dizer em Corinto, que na carta que ele escreveu aos Coríntios, que esse abrir do mar e essa passagem pelo mar foi como se fosse o batismo daquele povo. E aquele povo que então estava peregrinando pelo deserto, indo à terra prometida, então eles viviam entre duas realidades. Após o batismo, ou após a saída do Egito, o início de uma nova jornada, e ainda faltava chegar na grande terra prometida. Durante essa jornada, Deus dá a este povo a lei. Deus leva Moisés para o monte, Deus dá os 10 mandamentos, e o povo ouve a voz, o povo vê trovão, o povo vê várias manifestações divinas, e Moisés fica lá no monte ainda mais 40 dias, e durante esse intervalo, o que você encontra agora é o povo de Israel cometendo o terrível pecado de fazer para si um bezerro de ouro, revelando toda a sua idolatria. Essa é uma das cenas tão fortes da história bíblica, que você olha aí comigo a partir do versículo de número 10, verso 10, Deus tomou uma decisão. Deus disse assim: Deixe-me para que eu acenda contra eles o meu furor e os consuma. Você vê Deus disposto a destruir o povo de Israel, a eliminar todo aquele povo que tinha saído com mãos poderosas do Egito. Por que isso? Porque, queridos, a idolatria é um pecado grave. Mas eu gostaria que a idolatria fosse apenas um pecado do povo de Israel. Mas a idolatria é um pecado nosso. Ezequiel vai dizer que o povo faz ídolos de dentro do seu coração. E nós que estamos na mesma jornada, pós-batismo, até a chegada na terra prometida, facilmente nós construímos altares a ídolos dentro do nosso coração.
E Deus continua sendo um Deus irado contra a idolatria, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não aceita a idolatria no meio do povo. E a grande questão é então, como relacionar essa realidade de ídolos sendo construídos e a santidade de Deus. E eu quero olhar com você sobre o seguinte tema: precisamos de um mediador que nos livre da nossa idolatria. Nós precisamos de um mediador. Israel precisou de um mediador. Israel teve um mediador na pessoa de Moisés. Eu e você também precisamos de um mediador que trate com a nossa idolatria. E o nosso mediador é Jesus Cristo. Ele é o único. Paulo diz que não há nenhum mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo e este homem. Por que é que nós precisamos de um mediador que trate com a nossa idolatria? Primeiro, porque a idolatria é um pecado que causa ira em Deus. Por que a idolatria gera essa ira em Deus? Porque a idolatria é uma desobediência clara ao mandamento de Deus. Quando você olha o capítulo 32, você encontra a expressão, olha lá o capítulo 32, o povo se acercou-se de Arão e disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Este é o pedido do povo. O pedido do povo é que faça ídolos. Isso aqui é a quebra de 2 mandamentos, daquela lista dos 10, que o povo tinha ouvido. E a lista dos 10 mandamentos diz, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é: não faça para ti imagem. E quando você olha Êxodo 24, verso 3, diz que o povo declarou, Êxodo 24, verso 3, o povo disse: tudo que o Senhor falou, faremos. O povo disse: nós iremos cumprir a ordem de Deus, de não fazer outros deuses, de não fazer imagem. Mas, querido, rapidamente o povo se corrompeu. E o povo pede para fazer para si um bezerro. Eles vão construir um bezerro. E por que eles vão construir um bezerro? Porque vai revelar o coração deles. Lembra que o coração é desesperadamente corrupto? Lembra que o coração, de certa forma, revela quem nós somos? Dentro do coração daquele povo estava cheio do Egito. O touro que eles vão construir, o bezerro de ouro, apontava para a divindade que era adorada no Egito. No Egito adorava o touro ápice. Era considerada a manifestação de Pitar, que era tido como Deus criador, adorado em Mênfis, no Baixo Egito. O touro vivia em aposentos palacianos. O touro era considerado tão sagrado que apenas algumas pessoas poderiam contemplar esse objeto, esse animal, que era tido como objeto de adoração, esse touro específico no Egito. Irmãos, o que você está vendo aqui é que as pessoas estão construindo um ídolo que revela a sua velha vida. E é isso que eu quero que você entenda: a idolatria revela os nossos ídolos internos. Nós construímos ídolos segundo a nossa imaginação, segundo a nossa mente, segundo o nosso desejo, segundo como nós fomos criados. Essa geração tinha ficado muitos anos no Egito. O povo de Deus estava há mais de 400 anos no Egito. E Deus tirou o povo do Egito. Mas o Egito ainda não tinha sido tirado de dentro do povo. É mais fácil tirar o povo do Egito do que o Egito do povo. E percebe que facilmente nós construímos também os nossos ídolos que revelam a nossa velha vida, nossa velha visão de mundo. Nós estamos inseridos em uma sociedade que tem os seus ídolos. O ídolo do sexo, o ídolo do prazer, o ídolo do dinheiro, o ídolo do trabalho, o ídolo da carreira e tantos outros.
E facilmente nós construímos os nossos ídolos segundo a nossa sociedade. A nação de Israel faz algo terrível. O pecado da idolatria causa ira em Deus, porque é uma desobediência ao mandamento do Senhor. Esse povo não constrói um ídolo por desconhecer o que Deus mandava. E eu e você não construímos ídolos porque na verdade a gente não sabe o que Deus quer. Nós construímos ídolos sabendo qual é a vontade de Deus, mas nós quebramos a lei de Deus. Sabe por quê? Porque construir ídolos é nutrido pela descrença no agir de Deus. Olha lá o versículo 1 ainda do capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Por que é que o povo quer construir um bezerro? Porque o povo não sabe esperar. Porque o povo tinha visto Moisés, e a última vez que tinha visto Moisés, Moisés estava subindo para o monte, já tinha 40 dias e Moisés não descia. E o povo diz assim: ei, nós não sabemos o que sucedeu com Moisés, e a gente não pode ficar sem nada, a gente precisa construir algo para ser o foco da nossa fé. Construa para nós o bezerro, construa para nós um ídolo, construa para nós alguém em quem nós podemos confiar, porque a dificuldade de lidar com o tempo de Deus. Sabe por que nós erigimos altares aos nossos ídolos? Porque Deus às vezes parece demorar nos atender. Porque às vezes parece demorar a acontecer a próxima cena da nossa história. E aí então nós tomamos para nós mesmos a necessidade de dar um jeito na história. Isso apenas revela a falta de fé, de esperar. Se Deus tinha chamado Moisés para o monte, espere o tempo necessário que for. Mas o povo não teve paciência. Mas não apenas paciência, o povo não teve a perspectiva correta. O povo achou que quem tinha tirado eles do Egito tinha sido Moisés. Olha o versículo de número 1 ainda. Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Ele diz: nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. Moisés nos tirou do Egito e agora nós não temos ninguém para ir diante de nós. Que absurdo. Confiança em homens. Ei, foi Deus que os tirou do Egito. Eles queriam chegar em Canaã. Eles não estão desertando da ideia de chegar na terra prometida, não. Eles querem ir para a terra. Eles não querem mais ficar esperando Moisés voltar. Eles querem caminhar. Mas eles acham que podem ir para a terra com os ídolos que eles vão construir. E Deus está irado com isso. Assim como eu e você queremos desfrutar das bênçãos lá na frente. E aí nós criamos ídolos achando que o ídolo vai nos levar até lá. Percebe que o que eles querem é um ídolo que vá diante deles. Porque eles disseram: Moisés não está mais entre nós. Ah, queridos, Moisés não poderia não estar entre eles, mas Deus continuava no meio deles. Deus estava entre eles. E Deus mesmo tinha levantado Arão para ser liderança entre eles. Eles não estavam acéfalos, eles não estavam sem liderança, não, eles tinham um líder. Mas eles querem um ídolo. O pecado da idolatria causa ira em Deus. Deus está ao ponto de destruir esse povo. Deus disse isso para Moisés: deixe-me destruir o povo. Por quê? Porque a idolatria é uma desobediência ao mandamento de Deus. Porque a idolatria é nutrido por um sentimento de descrença em Deus. Porque a idolatria é um mau uso das dádivas do Senhor. Olha comigo o versículo de número 4. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido.
Irmãos, perceba o que está acontecendo aqui. Esse bezerro é feito de ouro, e não tem ouro no deserto, não tem loja de ouro no deserto. De onde veio esse ouro? Olha o versículo de número 2, disse-lhe Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. O povo estava cheio de ouro. Mas de onde veio o ouro? Se não podia comprar no deserto. Esses ouros vieram de quando eles saíram do Egito. Mas no Egito eles eram escravos. Eles não tinham ouros. Mas quando Deus foi libertá-los do Egito, Deus moveu o coração dos egípcios. E muitos egípcios deram ouro para o povo de Israel. É isso que o texto diz. A história bíblica, os outros relatos mostram isso para nós claramente. Deus mexeu no coração dos egípcios. E os egípcios deram recursos financeiros para o povo. Para que o povo pudesse ter ouro para quando caminhasse no deserto, construísse as coisas do tabernáculo. Eram dádivas de Deus, eram presentes do Senhor. E eles pegam os presentes do Senhor e constroem um bezerro para substituir Deus. Percebe por que a idolatria é tão terrível? Porque a idolatria é isso, a idolatria é transformar as dádivas de Deus em ídolo. Ah, queridos, aqueles ouros eram tão belos como o brinco. Eram tão belos como argolas, tão preciosos para construir o tabernáculo, mas tão terríveis nas mãos de Arão para se tornar um bezerro. Percebe que o mesmo ouro que era dádiva se torna distante de Deus. Assim é as dádivas que você tem. E eu e você que temos um coração especialista em fabricar ídolos, nós pegamos o presente de Deus, a nossa carreira profissional. É dádiva do Senhor, a habilidade de fazer coisas, uma mente brilhante, uma capacidade administrativa, uma capacidade de retórica, uma capacidade de negociar. E de repente a gente transforma isso em um bezerro. E algo que vai nos afastar de Deus. Quantas pessoas não fazem da sua carreira profissional ídolo? Pensa num outro belo presente que Deus nos dá, a sexualidade. Deus nos fez seres que têm prazer. Isso é uma dádiva do Senhor. Mas a nossa geração transformou o sexo em um ídolo. E passa a usar do sexo para se afastar mais de Deus, com práticas sexuais ilícitas, com sexo com pessoas que não são casados, e quebram a lei de Deus. Pensa no dinheiro, outra presente do Senhor. Ageu diz que do Senhor é a prata e o ouro, e de repente as pessoas vivem escravizados para ganhar dinheiro. E o que é isso se não transformar o presente no ídolo? E Deus está irado, porque é pecado, é pegar a dádiva de Deus e transformar no ídolo, que é um ídolo terrível que a gente faz, queridos. É o ídolo da felicidade. Deus, de certa forma, está envolvido em nos tornar felizes. Felizes num propósito dele. Mas nós tornamos a felicidade um ídolo. E na busca de ser feliz, a gente cria para nós uma vida autônoma. E as pessoas acham que o propósito da vida é ser feliz a todo e qualquer custo. E por isso ela quebra a lei de Deus. Ela vira as costas para o mandamento de Deus, porque ela diz assim: eu tenho o direito de ser feliz. O que é isso senão uma idolatria? É o ouro sendo transformado no bezerro. É triste isso. Mas esses ouros que se transformaram nesse ser tão feio, num bezerro, num ídolo, tinha sido uma dádiva de Deus para as mãos do povo. E eu quero que você olhe para a sua vida. Olha para aquilo que Deus te deu de presente. E veja o que você tem feito com isso. Veja se você não está construindo um ídolo da sociedade com as dádivas de Deus. Mas olha mais. Olha que houve uma capacidade da habilidade física
em tornar o ouro em bezerro. Ouro não vira bezerro se não for trabalhado no ouro. Olha o versículo 4. Este, que é Arão, recebendo-os das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Ah, queridos, Arão teve que se envolver, colocar a mão na massa. Aquela bela habilidade, não só Arão, talvez outras pessoas expert em trabalhar, como tinha vários, e transformam isso num bezerro. Isso é terrível, isso revela como que facilmente o nosso coração é tomado pelo desejo de fazer ídolos, e a gente faz isso com aquilo que Deus nos deu. E olha que a gente às vezes quer ignorar isso. Olha o versículo 24, quando Moisés está exortando Arão, chamando a atenção de Arão. Olha a resposta de Arão, versículo 24. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tira-o, e deram-mo, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Olha que desculpa esfarrapada de Arão. Arão diz: eu peguei o ouro, joguei no fogo, e saiu o bezerro. Não, não foi assim. Se você olhar o versículo 4, diz que trabalhou o ouro com buril, teve dedicação, teve tempo, teve esforço, e aí você está vendo alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Esse é o homem, a imagem e semelhança de Deus, e toda a sua capacidade revela isso, sua criatividade, a sua habilidade, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus, e este homem, a imagem e semelhança de Deus, faz para si um bezerro. É isso que a Bíblia diz, isso é loucura. Se tornam parecidos com aqueles ídolos, aqueles que o adoram. É isso que Arão fez. É por isso que Deus está irado. Deus está irado porque a imagem e semelhança dele fez um bezerro de ouro. Deus está irado porque você, que deveria refletir Deus, tem construído ídolos ao seu derredor. Mas sabe demais? Deus está irado porque a idolatria revela muitas vezes o desejo de agradar os outros em vez de agradar a Deus. Arão, querido, Arão é um homem de Deus. Arão era um sacerdote. Arão era o porta-voz de Moisés. Arão era um homem que Deus tinha escolhido para andar com Moisés, para ser a boca de Moisés. Por que Arão se distancia tanto assim? Porque Arão temeu desagradar o povo. Olha o versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Percebe que o que você encontra aqui é que Arão foi cercado pelo povo, juntou um grupo, chegaram em volta de Arão e disseram: ei Arão, você não vai tomar atitude, homem? E Arão, temendo desagradar o povo, era para Arão ter dito: ei, importa obedecer a Deus que aos homens. Era para Arão ter dito: Deus disse que nós devemos ficar aqui até a próxima ordem, nós ficaremos até que a voz de Deus venha de novo. Mas Arão não faz isso. Arão faz o que o povo quer. Percebe como é que você também constrói ídolos, porque você faz o que o povo quer que seja feito? Já reparou o quanto que você tem medo de desagradar os outros? Já reparou como é que você tem medo de ser impopular na sua escola? De ser impopular no seu trabalho? Já reparou como é que você tem medo de ofender os outros com a verdade de Deus? Eu gosto de uma frase de John MacArthur. John MacArthur diz que o homem incrédulo, ele constantemente desagrada a Deus. Então nós podemos desagradá-los durante alguns minutos com a verdade do Evangelho. Não se importe que os homens se aborreçam com o Evangelho. Não se importe. Viva a sua vida de modo a glorificar a Deus. Era para Arão estar disposto a ser apedrejado por aquele povo, mas não ser um instrumento através de quem o bezerro de ouro vai vir para a nação de Israel. A omissão é um pecado terrível.
Nós que somos liderança de igreja, muitas vezes nós cometemos o mesmo pecado de Arão. Com medo de desagradar o povo, a gente desagrada a Deus. Com medo de desagradar a multidão, a gente quebra com a lei de Deus. Deus está advertindo com cuidado com a idolatria, cuidado com o desejo de ser popular, cuidado com o desejo de ter os aplausos do mundo. Mas a idolatria é grave, queridos, porque a idolatria muitas vezes revela a nossa tentativa de unir Deus aos ídolos. Já viu como é que facilmente a gente faz isso? A gente não quer abandonar Deus, mas a gente quer ter os nossos ídolos, e a gente quer mesclar as duas coisas. Você acha que Arão virou as costas total para Deus? Não. Olha o versículo 5. Depois do bezerro estar pronto, olha o versículo 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse, olha o que ele disse: amanhã será festa ao Senhor. Repare bem que Senhor está tudo em maiúsculo. O que Arão está dizendo é que amanhã será festa a Yahvé, ao Deus da aliança, ao Deus que libertou eles do Egito, com o bezerro na festa. Arão não está dizendo, e nós não temos mais nada com Deus. Não, Arão está dizendo, vamos pegar o bezerro e vamos unir, e vai ter festa a Deus. É isso que as pessoas querem. É isso que muitas vezes os cultos se tornam. Usando o nome de Deus, eles estão adorando o bezerro de ouro. Olha o versículo 6, diz que no dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas. Tudo isso faz parte dos rituais mesmo que deveria acontecer. Mas aqui eles estão fazendo diante de um bezerro, com um bezerro no meio. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Coríntios diz que aqui se tornou até mesmo festas com algumas orgias. Tudo isso com um emblema, com um slogan: é festa ao Senhor Deus. Era nada. Talvez você tenha feito tantas coisas da sua vida e tenha dito que é em nome de Deus, e é para a glória de Deus, e não é coisa nenhuma. É um bezerro que você tem, é um ídolo, é algo que brota do seu coração e revela a sua cultura, revela o seu tempo, revela os seus ídolos, as suas adorações, sua devoção. Mas você quer chamar isso de festa ao Senhor? Quantas pessoas não fazem disso a sua marca de vida? É por isso que o texto termina com Deus irado. Versículo 10 diz que Deus está ao ponto de destruir o povo. Deus está dizendo, chega! Queridos, quando a gente olha para essa cena de Israel, e a gente faz essas relações com os nossos ídolos dos nossos dias, e o caráter de Deus é o mesmo, Deus continua irado com a idolatria da mesma forma. Nós precisamos urgente que o mediador trate com a nossa idolatria. Por que Israel não foi destruído? Porque Israel teve um mediador. E essa é a nossa segunda lição. A ação do mediador em nosso favor contra a idolatria. A idolatria causou ira em Deus, mas há um mediador. E o mediador aqui é Moisés. E talvez você esteja dizendo, poxa pastor, eu cansei de aprender que não tem mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. E o Senhor vem me dizer que Moisés é mediador? É porque nós estamos na velha aliança, e a velha aliança é sombra da nova aliança, e a velha aliança há várias figuras que apontam para aquilo que Cristo seria plenamente. E Moisés é uma dessas figuras. Durante todo o Êxodo, ele é a figura do mediador, apontando para um mediador maior que é Jesus Cristo. Aliás, Deuteronômio diz isso, Deus disse assim, depois de Moisés eu vou levantar um profeta semelhante a ele, que eu vou agir como eu agi com Moisés, e é Jesus. E olha como Moisés vai agir aqui como mediador. E lembrando que Moisés não é o seu mediador, o seu mediador é Jesus. O que Moisés faz aqui aponta para aquilo que Cristo faria.
E nós então precisamos de um mediador que seja comissionado por Deus. Olha o versículo de número 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Queridos, quem percebe a corrupção do povo não é Moisés, é Deus. Moisés estava num lugar maravilhoso, Moisés estava no alto do monte, Moisés tinha tido acesso às tábuas da lei, Moisés estava ouvindo a voz de Deus, Moisés estava 40 dias em um lugar de grande glória, e o povo está se corrompendo, e agora o povo se corrompeu, e Moisés não consegue ver o povo, é Deus quem vê o povo, e Deus diz: Moisés, desce. Está na hora de você agir, moço. Está na hora de você ser o mediador, de você se colocar na brecha. Desce, Moisés. Queridos, o povo que estava na idolatria, festejando, quebrando a lei do Senhor, causando a ira em Deus, estava ao ponto de ser destruído, precisava urgente que o seu mediador descesse. E quem pode enviar esse mediador é Jesus, é Deus. É Deus quem diz para Moisés: desce. Não é Moisés que quer descer, não parte do coração de Moisés, é Deus enviando o mediador. Querido, essa descida de Moisés do monte aponta para uma descida de um mediador maior, que é quando Deus Pai diz para Deus Filho: desce. E o Deus Filho desceu da glória que tinha e se tornou homem como um de nós, gerado no ventre de uma mulher, viveu os períodos de toda a gestação, nasce em um mundo contaminado do pecado. Por quê? Porque ele desceu da glória que tinha, porque ele é o mediador enviado por Deus por nós, porque o povo tinha quebrado a lei. Mas nós precisamos de um mediador que desça, mas precisamos de um mediador que se compadeça. Não basta o mediador descer, ele precisa se compadecer de nós. Porque Deus olha para Moisés, Deus diz: desce, porque o teu povo tropeçou, depressa se desviou. É interessante isso, né? O povo tinha dito que, olha, Moisés demorou. Deus está dizendo: depressa o povo se desviou. Deus está dizendo para Moisés: o povo fez um bezerro, o povo adorou o bezerro, o povo sacrificou ao bezerro, o povo disse que são estes os deuses que tiraram do Egito, o povo depositou a confiança no ídolo. Deus está dizendo para Moisés: desce. E aí Moisés vai descer, mas antes de Moisés descer, Deus diz o que pretende fazer com o povo. Olha lá o versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é esse povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e os consuma. Deus está querendo destruir o povo. Esse povo é um povo rebelde, esse povo deu trabalho para Moisés. Talvez se fosse qualquer outra pessoa teria dito: faça isso mesmo, Deus. Mas Moisés não faz isso. Moisés é o mediador aprovado e que se compadece do povo. Porque Moisés vai orar a Deus. Moisés vai se colocar diante de Deus. Olha o versículo 11, Moisés vai dizer: Deus, por que se acende o Senhor a tua ira contra o teu povo? Olha Moisés intercedendo por um povo que queria apedrejá-lo, um povo que murmurava, um povo complicado, um povo que quando não teve água quase bateu em Moisés. E Moisés está dizendo: Deus, por que o Senhor está irado contra eles? Queridos, mas esse mediador que se compadece, ele é um mediador aprovado. Porque olha o que Deus testa Moisés. É muito sagaz isso, mas é interessante. Olha lá o versículo 10. Olha Deus dizendo para Moisés: agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus está provando se Moisés é um mediador que se compadece do povo. Deus está dizendo: Moisés, faça o seguinte, deixe-me, eu vou lá, destruo o povo, e eu começo uma nova história com você. Será que Moisés vai aceitar isso? A tentação é um tanto quanto que, de certa forma, forte.
Deus deixaria de ser conhecido como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e Deus seria o Deus de Moisés. É o povo de Moisés. Deus está dizendo, eu destruo esse e começo um com você, cara. Mas Moisés não vai embarcar nisso. Naturalmente que o que Deus está fazendo aqui é provar o coração de Moisés. Moisés é um mediador aprovado por Deus. Porque o mediador precisa ser provado e testado e aprovado. Sabe por quê? Porque nesse monte, quando essa provação se deu para Moisés, a provação de acabar com o povo e começar do zero, se deu certa feita com um verdadeiro mediador que é Jesus Cristo. Não neste monte, mas num outro. Quando Satanás levou Jesus no alto da montanha e disse, se prostrado me adorares, eu te dou tudo o que você vê, toda a autoridade é dada a você, basta me adorar. A gente pode ter um governo corregencial, basta você esquecer da história de redenção. Mas o mediador venceu. O nosso mediador, certa feita, foi provado em um jardim, quando ele sentiu as angústias da morte. Ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feito conforme a minha vontade, mas conforme a tua. E esse mediador aprovado por Deus é que se compadece por nós. É esse mediador que se coloca na brecha. Olha mais, olha como que Moisés é o mediador que intercede a Deus pelo seu povo. Nós precisamos de um mediador que interceda a Deus por nós. Que interceda a Deus baseado na nossa eleição. Olha que oração de Moisés, irmãos. Olha o versículo 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e lhe disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Ah, irmãos, Deus é linda a oração de Moisés, porque Deus diz para Moisés, Moisés, o teu povo se desviou. Aí Moisés diz, não, Deus, por que o Senhor está irado contra o teu povo? Moisés intercede baseado na eleição. Sabe, queridos, nós precisamos de um mediador que no meio da nossa idolatria interceda a Deus, dizendo, Deus, perdoa-lhe porque não sabe o que fazem. É Jesus o nosso mediador. É aquele que orou na oração sacerdotal, dizendo, Pai, eles eram teus, é teu povo, Pai. E Moisés está dizendo isso, Deus, esse povo é seu. Mas olha mais, Moisés intercede baseado na ação de Deus na história. Moisés diz, Deus, esse é o povo que o Senhor tirou com braços, com fortaleza, com mão poderosa do Egito, no versículo 11. Ele está dizendo, Senhor, lembra o que o Senhor fez? Ele é o povo que o Senhor destruiu o Egito, por causa dele. Ele é o povo que o Senhor enviou 10 pragas sobre o Egito. Ele é o povo que o Senhor abriu o mar. Ele é o povo que o Senhor enviou codornizes. Ele é o povo que o Senhor enviou pão do céu. Este é o povo do Senhor. É assim que Jesus intercede por nós. Hebreus diz que Jesus é o nosso grande sacerdote. E Ele intercede por nós, lembrando a Deus do decreto que há em nosso favor, da obra da redenção, da obra da crucificação, da obra do Espírito Santo em nós. Precisamos de um mediador que interceda baseado na glória de Deus. Olha o versículo 12. Moisés sabe orar. Olha o versículo 12. Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para os matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Moisés está dizendo, Deus, sabe o que o povo vai dizer? Sabe o que os egípcios vão dizer? Vão dizer que o Senhor é mau, que o Senhor tirou o povo para destruir o povo. Moisés está dizendo, Deus sabe que nessa história toda existe o teu nome envolvido. E o teu nome precisa ser exaltado. Por isso, Deus, não trate o povo com o pecado deles, perdoa eles, para que o teu nome seja exaltado. Não é isso a história da redenção? Deus nos salvou para que Ele seja glorificado, para que a glória seja dEle. Ele não nos destruiu quando Adão pecou. Ele nos manteve para que Ele fosse plenamente glorificado, e Jesus intercede baseado na glória de Deus. Mas olha mais,
Precisamos de alguém que interceda baseado na nossa aliança. Olha o versículo 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu. E toda esta terra de que tenho falado, dar-lhe-ei a vossa descendência, para que possuam por herança eternamente. Então, percebe, a oração é essa. A oração de Moisés é: Deus, lembra de Abraão, lembra de Isaque, lembra de Israel, lembra do que o Senhor jurou. O Senhor disse que esse povo seria numeroso, e eles são numerosos, Deus. O Senhor prometeu que daria a terra, e o Senhor vai destruí-los. Não faça isso, Deus. Há uma aliança. Nós precisamos de um mediador que interceda baseado numa aliança. É a aliança da Trindade, a aliança que o Pai, Filho e Espírito Santo fizeram, de que fariam para si um povo, e esse povo constitui da minha vida e da sua vida. Por isso que quando nós cometemos a idolatria terrível, nós precisamos de um mediador que interceda por nós. João o chama de um nosso advogado. Ah, queridos, nós precisamos de um mediador. Precisamos de um mediador comissionado pelo próprio Deus. Precisamos de um mediador aprovado que se compadeça de nós. Precisamos de um mediador que interceda por nós. E precisamos de um mediador que quebre os nossos ídolos. Depois dessa oração, versículo 14, diz: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer o povo. Aplacou a ira de Deus. Essa expressão arrependeu não deve ser visto como se Deus mudou de ideia, porque Deus não é homem para que se arrependa. O arrependimento em Deus é diferente do nosso. É uma palavra usada para que nós possamos entender que Deus tinha manifestado que faria algo e Deus faz diferente daquilo que Ele tinha manifestado. E o texto deixa claro que Deus aplacou a ira. Deus disse: eu não vou destruir. Por que Deus não vai destruir? Porque a idolatria não era grave? Porque o pecado de Arão não foi tão sério assim? Não, foi por causa da intercessão do mediador. É por causa disso que Deus não destruiu a humanidade quando pecou em Adão e Eva. Porque Deus planejou enviar o mediador Jesus Cristo. É por isso que você não é destruído quando você peca. É por isso que há perdão para você, por causa do mediador que é Jesus Cristo. Mas nós precisamos de um mediador que quebre os nossos ídolos. Moisés vai descer desse monte. E Moisés desce nesse monte depois de ter orado a Deus, depois de ter intercedido a Deus, depois de Deus ter garantido que não destruiria o povo. Moisés desce. Mas como Moisés vai lidar com o ídolo que o povo fez? Olha aí comigo o versículo 19. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro. Pensa a dor, a tristeza deste mediador vendo o bezerro e as danças. Então acendeu-se a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou aos pés do monte, pegando no bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu a pó e espalhou sobre as águas e deu de beber aos filhos de Israel. O texto em Deuteronômio diz que ele amassou o bezerro, destruiu o bezerro, quebrou o bezerro, pegou esse pó de ouro, jogou na água que passava naquela região. E o povo bebe daquela água, da água que o povo bebia. Moisés quebrou o bezerro. Moisés quebrou o ídolo daquele povo. Nós precisamos de um mediador que chegue e quebre os nossos ídolos. O seu mediador, que é Jesus Cristo, ele não apenas intercede a Deus por você, para que você seja perdoado, mas o seu mediador, ele quer quebrar os ídolos da sua vida. E Ele quer mudar você, Ele quer tirar você da escravidão que você fez com os ídolos que você adora. E Ele está descendo para quebrar os ídolos da sua vida. É doído? É sofrido? Talvez aquelas mulheres que tinham dado seus brincos estivessem dizendo: é o meu ouro que está indo embora. Não, é o bezerro de ouro que está sendo quebrado. Eu não sei qual é o ídolo que Deus vai quebrar
nesta semana da sua vida. Mas se Ele é o seu mediador, você precisa pedir para que Ele quebre os seus ídolos, que Ele destrua os seus ídolos. Todos os dias Ele vai fazendo isso, dia a dia, para que no último dia você seja apresentado a Deus sem nenhum ídolo. E o seu bezerro que você erigiu seja destruído. Até lá, se volte para o mediador, para que Ele interceda por você, mas para que Ele santifique você. Jesus não veio apenas livrar você da culpa do pecado, Jesus veio livrar você do poder do pecado. Ele livrará você da presença do pecado. Neste momento eu quero convidá-lo a orar a Deus. Orar pedindo que Deus trate com a idolatria que você tem construído. Lembra, ídolos não é apenas algo de imagem. Ídolos são construídos dentro do coração. Peça que Deus quebre. Agradeça a Deus por causa do mediador que desceu em seu favor, que é Jesus Cristo. Pai querido, neste momento, nós oramos porque todos nós temos o coração desesperadamente corrupto. Um coração que rapidamente trocamos o Senhor pelas dádivas do Senhor. Um coração que quer agradar os outros mais do que o Senhor. Um coração que quebra com a lei revelada do Senhor. Na verdade, temos um coração que erige ídolos diariamente. E quão grave eles são, ó Deus, porque são ídolos da Tua dádiva, da Tua preciosidade, dos presentes que o Senhor nos dá. Ó Deus, nós estamos dizendo isso diante do Senhor, porque nós não estamos chegando diante do Senhor só nós. Há um mediador que está na nossa frente. Não Moisés. Moisés, na verdade, precisava de um mediador maior, que intercedesse por ele mesmo. E esse mediador que nós temos, que está diante de nós neste momento, é Jesus Cristo. Ah, Deus, e Ele ora melhor do que nós. Ele intercede de forma melhor do que nós. Porque Ele é o nosso advogado e Ele não perde a nossa causa. Por isso, ó Deus, nos perdoe. Nos perdoe por causa da aliança que o Senhor tem conosco, Deus. Nos perdoe por causa da aliança que o Senhor tem com o nosso mediador, que é Jesus Cristo. Deus, nos perdoe, porque a idolatria é um pecado terrível. Obrigado, ó Deus, porque o nosso mediador ele é aprovado. O nosso mediador é perfeito na sua intercessão. Obrigado, ó Deus, porque nós temos visto dia a dia o nosso mediador quebrar os nossos ídolos. Ah, Deus, o Senhor sabe qual é o bezerro que nós temos erigido. Permita, ó Deus, que o Teu Filho quebre os nossos bezerros nessa noite, para que nós sejamos transformados na imagem perfeita de Jesus Cristo. Essa oração que nós fazemos no nome do nosso mediador Jesus Cristo. Amém.